Um museu de Londres convida os visitantes a conhecer uma aldeia indígena brasileira com a ajuda da realidade aumentada. Veja na reportagem da nossa correspondente, Juliana Ionezawa. Xingu, Mato Grosso. Terra de 16 tribos indígenas, bem longe da capital britânica. Mas, por 2 dias, um cantor da tribo Kuikuro convidou os visitantes do Museu Horniman, em Londres, para explorar uma aldeia. Muito impressionante, né? Outro mundo aqui. Então, muito importante para nós divulgar nossa cultura, a cultura dos povos indígenas do Brasil. Foi uma experiência imersiva. Os curiosos, estrangeiros e brasileiros, ouviam sons da floresta e assistiam a um vídeo que mostrava o dia a dia na aldeia. Todas as cenas foram captadas pelo cineasta Takuma Kuikuro. É com arte que ele pretende chamar a atenção para preservar a própria cultura. Não é mostrar só a cultura, a beleza do povo indígenas, uma luta que a gente está tendo e contra essas pessoas que estão ameaçando povos indígenas. Segundo a FUNAI, há mais de 800 mil indígenas de 305 etnias no Brasil. O vídeo sobre a aldeia do Xingu não tinha narração nem legenda. Está sendo muito legal, porque tem um envolvimento emocional muito grande que eu acho que é a comunicação principal do século XXI, é a emoção. O povo do Xingu escolheu 7 objetos que, de alguma forma, representam a cultura deles. Esses objetos estão expostos no museu, mas não tem nenhum texto, nenhuma informação. Para entender o que eles significam, os visitantes contaram com a ajuda de realidade aumentada. Bastava apontar o tablet para a camisa de futebol que aparecia o holograma de um jogador. No ralador surgia a imagem de uma mulher preparando mandioca. O colar vinha com a imagem de um homem explicando como a peça era feita. E no tronco enfeitado, uma animação indicava uma homenagem aos mortos. O museu ele deixa de ser só sobre o passado e ele passa agora a aproximar distâncias, a aproximar culturas através de uma mídia de tecnologia. O projeto foi uma parceria dos povos do Xingu com o Museu Horniman e a Universidade Queen's Mary. Nós vivemos numa época quando as culturas do mundo estão desaparecendo, junto com as florestas, os mares, os animais, são as culturas que têm que ficar vivas. Esse inglês diz que a exposição o deixou com vontade de saber ainda mais sobre os povos indígenas. E o estilo de vida dos Kuikuro também surpreendeu os brasileiros. Dá essa sensação de estar um pouco mais perto deles. Eu achei maravilhoso, incrível a ideia. As novas tecnologias nos trazem essa possibilidade de vivenciar a história, né? Que é viva, se transforma a todo momento. Eu queria só fazer uma observação. É extremamente oportuna essa apresentação em Londres, em função do momento que estamos vivendo no Brasil, por exemplo. Eu, particularmente, temo um pouco uma restrição que se possa fazer hoje ao território indígena e, evidentemente, com certo prejuízo à cultura indígena, de modo geral. Eu tenho muito temor a respeito disso. No momento em que o Brasil assume uma posição, por exemplo, de entregar, por exemplo, de fundir essa área de demarcação de terras, de preservação de florestas ao Ministério da Agricultura, entendeu? Portanto, tirando funções de outros órgãos. E eu temo que realmente existam alguns interesses fortes nessa política de demarcação de terras e com prejuízo para a população indígena. É meu temor. Por isso que eu considero uma apresentação como essa da mais alta importância. Que essa apresentação se espalhe por outros lugares do mundo. Porque preservar essa cultura é prioridade em nosso país, na área cultural. Ana Clara. Com relação ao objeto, eu, enfim, partilho de sua visão, professor, e eu acho que nós, sociedade brasileira não indígena, nós temos um distanciamento com relação aos índios que é alucinante, né?
Nós parecemos não nos importar, parecemos não estar próximos ao que seria de fato a realidade deles. E vivemos em maniqueísmos, né? Ao índio indolente, ao índio que fica numa 4x4 arrendando sua terra. Então, são tantos estereótipos que permeiam o nosso imaginário e o recurso às tecnologias para que nos sintamos parte dessa realidade, certamente muito bem-vindo. Existem alguns museus que vêm lidando com as tecnologias digitais, até o da Nova Zelândia, que trabalha muito com os seus próprios aborígenes, tem até uma incubadora de startups que possam trabalhar com realidade virtual, realidade aumentada, georreferenciamento, para tentar gerar essa aproximação, né? Mas com os povos próprios, não com os estrangeiros. Eu gostaria realmente muito que essa exposição circulasse também pelo Brasil, para ver se a gente consegue gerar esse engajamento, né?